Aqueles que desejam se propor a uma campanha de combate para o meu povo de Jandira, eu quero mandar o meu abraço, né? Que me amparem, me acompanhem em oração. E também mando um abraço aí para todos os meus familiares que são daqui do estado do Ceará, né? Meus pais, meus tios, primos, enfim. Um abraço para todos. Irmãos, quero trazer uma palavra nessa noite a respeito da oração de intercessão. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse período de quaresma, nos empenhando nas práticas propostas por Cristo e pela igreja como remédios contra o mal nesse período de quaresma, que são a oração, o jejum e a esmola. O jejum é essa categoria que comporta todas as penitências, mortificações, maneiras de nós educarmos a nossa carne, a nossa natureza declinada, embora redimida pelo batismo, ainda frágil, ainda concupiscente, ainda com más tendências. E por isso, nós precisamos saber dizer não para nós. E o jejum, a penitência, a mortificação são formas de fazer isso. Quando me deparo com o alimento na hora da fome, embora eu queira muito, eu tenho a capacidade de dizer não. Se eu dissesse sim, eu não pecaria, é verdade. Mas se trata de um treinamento. É preciso saber treinar aqui para que lá, na hora da tentação contra o diabo, eu já esteja fortalecido. Essa é a função do jejum, da penitência. E depois nós temos a esmola, que muito mais do que dar algo a alguém que necessita, o que já é grande virtude, a esmola no tempo da quaresma é uma prática que nos quer ensinar a arrancar coisas de nós. É mais do que dar a alguém, é tirar de mim, para que eu me exercite no desapego. E pare de ficar me atrelando, me grudando, me enroscando em coisas dessa terra. E é preciso começar com os próprios bens. Doar isso, doar aquilo, ajudar com uma quantia, de preferência os mais pobres, os necessitados. Depois, a capacidade de doar, a capacidade de ir tirando de mim coisas ainda maiores, vão aumentando, porque eu vou me habituando a fazer isso. E o desapego, exercitado pela esmola, vai desencadear, na medida em que é uma virtude que vai crescendo, vai desencadear na capacidade de se desapegar de tudo e de todos neste mundo. Não estou falando de deixarmos de amar. É exatamente o contrário. Para amar, se há algo que não é possível se ter, é apego. Muitas pessoas, aliás, usam a palavra apego com uma carga positiva, como se isso fosse bom. Eu devo lhe informar que apego não é algo bom, apego não é virtude, apego é vício. Apego significa considerar como seu uma coisa, como propriedade sua. Isso é apego. Para amarmos, nós precisamos desejar àqueles que nós amamos o maior de todos os bens que poderíamos desejar. E o maior de todos os bens que poderíamos desejar é o próprio Deus. Ora, e se eu desejo Deus para alguém, significa então que eu desejo que esta pessoa seja propriedade de Deus e não minha. Logo, eu não posso ser apegada a ela. Ao contrário, eu preciso exercer a capacidade de oblação, de entregar pessoas, relacionamentos, situações, vínculos nas mãos de Deus. E, portanto, é preciso saber ser desapegado. Cristo ensinou nos evangelhos: quem amar mais do que a mim, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, não é digno do reino. Então, a esmola, ao lado do jejum, tem essa função.
Mas eu quero dedicar um tempo especial a falar sobre a oração, porque afinal de contas, é a oração que dá o verdadeiro tempero, que dá o verdadeiro sabor, a verdadeira cor, o verdadeiro tom ao jejum e à esmola. Porque afinal de contas, jejum sem oração não se torna jejum de fato. Vira apenas dieta. Uma pessoa pode ficar sem comer para várias outras finalidades. Ela pode ficar sem comer para perder peso. Ela pode ficar sem comer para se preparar para um exame médico. E não necessariamente isso lhe trará algum tipo de virtude. Então, jejum sem oração ficará desprovido do seu verdadeiro sentido. E a esmola, a mesma coisa. Esmola sem oração é filantropia. E às vezes, perdoe dizer, males disfarçados de bem. Falsa humildade. Há quem ajude não porque de fato queira ajudar, mas ajude para se mostrar, para aparecer. E Cristo denunciou essa possibilidade. Quando a tua mão direita der, não saiba a tua mão esquerda o que ela faz. Não façais para se promover, para vos promoveres diante dos homens. O vosso Pai, que vê o que está escondido, vos dará recompensa. Então é a oração que nos coloca na comunhão com o Deus que dará sentido ao jejum e tornará a abstinência de alimento em jejum de fato. E é Deus, a comunhão com Deus na oração, que dará à esmola, ao desapego, o verdadeiro teor de virtude. A oração, portanto, irmãos, é o fundamento das práticas da quaresma. E veja bem, quando eu digo fundamento das práticas da quaresma, é importantíssimo que você compreenda que as práticas da quaresma não são para a quaresma, mas para a vida cristã. A quaresma é uma escola de vida espiritual. E se é uma escola de vida espiritual, significa que é uma escola para o resto do ano inteiro, porque você não pode ter vida espiritual só na quaresma. É preciso ter vida espiritual ao longo da vida. Afinal de contas, o que é espiritual aqui, senão a tua vida? Ela deve ser espiritual. A oração é o movimento da alma em direção ao seu Criador. É o encontro com Ele num relacionamento de tal maneira profundo, edificado, solidificado, bem estabelecido, que a alma jamais consegue se furtar dela. A oração, irmãos, é o quarto, como o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, o Evangelho lido na quarta-feira de cinzas, que é o Evangelho que dá o tom, o teor de toda a quaresma. O Evangelho, a oração é o quarto em que você deve entrar. Entra no teu quarto. Não se trata de um ambiente físico, não se trata de um cômodo da tua casa. O teu quarto é o lugar do teu descanso. A oração é o lugar do descanso. A alma só descansa se encontrar-se com o Senhor. Entra no teu quarto. É esse quarto no qual o homem e a mulher de Deus entram diariamente. Diga para mim, se há um dia da tua vida em que você estando em casa não entre no teu quarto. Se há um cômodo em que você jamais deixa de estar, é no teu quarto. Diariamente você o frequenta, independentemente da forma como você esteja. Se você está triste, você vai chorar no teu quarto. Se você está alegre, você também vai dormir contente com a cabeça no travesseiro da cama do teu quarto. E se você está com raiva, você se tranca no seu quarto, até que aquela raiva se vá. O teu quarto é um lugar em que, independentemente da situação e do estado de alma em que você esteja, ali você estará, inegociavelmente. A oração é assim. Não pode existir um único estado de ânimo que lhe tire da oração. Se você está bem, está em estado de graça, está feliz, ore. Ore com alegria, ore para agradecer a Deus. Ore com ação de graças, ore com louvor. Mas se você está triste, muito triste, geralmente
as pessoas não deixam a oração quando estão tristes, porque elas precisam de consolo. Ore, ore chorando aos pés do Senhor. E se você estiver irritado, estiver caído em pecado, estiver fraquejado, muitos, a primeira coisa que fazem é fugir da oração. Elas criam uma ideia de que Deus não vai recebê-las. Meu irmão, o teu pecado é um mal para você e contra você. Deus é Deus. Te receberá como você estiver. Está em pecado, está fraquejado, vai orar. Vai para a oração se humilhar. Colocar a cara no pó, o rosto no chão. E se num momento de alegria você recitaria um Salmo 150? Ou um Salmo 99? No momento do pecado ou da fraqueza, vá recitar o Salmo 50. Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia. O estado de ânimo na oração pode mudar. O que não pode mudar é a existência da oração. Seja o dia que for, a hora que for, e como você estiver, você deve orar. Agora, irmãos, é importante dizer isso, porque quem não está determinado a fazer com que a oração seja inegociável, não poderá subir a outros patamares da oração. Sim, porque a oração, com o passar do tempo, ela vai se tornando um hábito, e o hábito, quando é bom, recebe o nome de virtude. E a palavra virtude vem do latim virtus, que significa força. Ela se torna uma força. Mas uma força tal que não só me protege como um escudo, não só uma força que me refugia como uma cidadela ou um abrigo, mas uma força, inclusive, que há de servir para combater, para lutar. Uma força que eu sou capaz de acessar para enviar o sobrenatural de Deus. Não só para acessá-lo para mim, mas para enviá-lo. Aqueles que desejam se propor a uma campanha de combate e vencer batalhas no campo espiritual, precisa compreender o teor da oração intercessória. Antes de mais nada, portanto, só será um bom intercessor, ou seja, só será uma pessoa capaz de orar por causas outras, aquela pessoa que já se habituou à oração. Ela tem de ser inegociável. Ela tem de ser aquele cômodo no qual você entra diariamente. Quero ler com os irmãos um trecho da Sagrada Escritura para nos iluminar neste aspecto de oração, de intercessão. Êxodo capítulo 17, esse é o texto que nós leremos agora, com a ajuda de Deus e a luz do Espírito Santo. Êxodo 17, no versículo 8. É a vitória que Israel obteve sobre Amaleque em Rafidim. Rafidim, para quem não sabe, era um lugar seco, bem seco, que aliás foi mencionado ontem na liturgia, para os que foram à missa do terceiro domingo da quaresma, do ano A. Um lugar em que não havia água e o povo foi inquirir a Moisés que arrumasse água. Ou seja, o lugar no qual ninguém dava nada, não é? Um lugar árido, um lugar em que provavelmente havia todas as condições de que o povo morresse. Se havia algo definitivamente que não se poderia obter naquele lugar, era a vida, que dirá vitória. Porque para que uma pessoa vença algo, que quer que seja, ela precisa no mínimo estar viva. Nem vida havia possível nesse lugar para o povo, pois Deus não só proveu vida, como ainda tornou esse lugar um lugar de vitória. Em outras palavras, aquele lugar que aparentemente seria um túmulo a céu aberto para o povo de Israel, um lugar marcado pela desesperança e pela derrota, se tornou um lugar onde o povo proveu o sustento e ainda tornou o povo vitorioso. Quando você olha para você, tendo tantas coisas pelas quais orar, tantas situações pelas quais interceder e tantas pessoas pelas quais rogar a Deus,
Pode ser que você, olhando para si, ache que não tem condições e sempre fique delegando, terceirizando o poder da oração. O que o povo gosta de fazer, isso não está escrito. Eu vejo, irmãos, eu vejo nas comunidades, eu vejo no povo ao redor. As pessoas oram, muitas pessoas oram, mas elas têm a impressão, elas criam para si a impressão de que as coisas não estão se resolvendo, não estão adiantando, né? Não estão, parece que a oração não está sendo ouvida, porque é necessário outra pessoa orar, não ela. Parece que a oração dela não passa do teto e fica atrás de pessoas para orar. Ela acha que a oração será ouvida, em primeiro lugar, pela quantidade de pessoas a orar com ela, ou ela acha que será ouvida pela autoridade daquele que ora, de uma suposta autoridade espiritual daquele que ora. Então as pessoas creem que precisa de muita gente orando em cima de uma mesma causa para que ela seja atendida, ou então elas acham que essa causa não será atendida e ela não obterá vitória se não houver alguém forte orando por aquela causa com ela. Então, precisa ter um padre, precisa ter uma freira, precisa ter um bispo, precisa ter um padre, um papa, um monge, seja quem for. Olha, meu irmão, no quesito oração intercessória, o estado de vida da pessoa ou o ministério que ela exerce não necessariamente acrescenta ou tira a oração. É importante você entender isso. A oração toca o coração de Deus, não por conta daqueles que a fazem, senão por aquilo que ela é. Por aquilo que ela é. Vamos nos espelhar então no servo de Deus, citado nesse texto. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas, como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe então uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar que o chamou de Yahvé Nissi. O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Reparem aqui, irmãos, há aqui segredos da oração intercessória e, diga-se de passagem, segredos que a tornam infalível. Você quer que a tua oração seja infalível? Repare nos segredos que estão revelados aqui. Em primeiro lugar, Moisés acionou auxílios práticos. Moisés teve a sabedoria. Foi até Josué e disse: olha, escolhe homens para a batalha. Nós vamos ter que guerrear. Veja, mas Moisés não ia orar? Não é verdade, irmãos? Mas aprenda uma coisa. Oração exige atitude. Se você vai interceder por uma causa, é necessário buscar maneiras de agir sobre aquela causa, porque a oração não é feitiço. Oração não é magia.
Oração não se trata de manipular supostas energias no planeta ou ao redor das pessoas para que essas energias, por sua vez, vão até lá e façam as coisas por nós. Isso é paganismo, irmãos. Isso é paganismo. A oração é uma exigência de Deus para colocar o ser humano em atitude. Então você vai orar pela conversão de alguém? Bom, esteja atento para oferecer a esse alguém o bom testemunho. Esteja atento para que você consiga, quem sabe, se não tem acesso àquela pessoa, acesso às pessoas que estão ao redor dela, para que saibam o quanto você a ama, o quanto você a deseja para o evangelho. Se você ora pedindo emprego, você tem que procurar um emprego. Tem que distribuir currículo, tem que se capacitar, tem que estudar, tem que acrescentar elementos àquele currículo, não é verdade? Moisés sabia que ele ia orar, mas antes tomou providências. Você quer orar, você está orando para a restauração de um matrimônio ou de um relacionamento? Então, vamos olhar o que da tua parte precisa mudar, não é? O que da tua parte precisa ser feito. Porque oração não é magia. Se você não pôr a mão naquilo que lhe compete, Deus não porá a mão naquilo onde a tua mão não alcança. Faça o que precisa ser feito. Veja que perdões você deve pedir. Veja que atitudes você tem que mudar. Veja que orgulhos você tem que engolir. Veja que coisas você tem que deixar. Antes de orar, Moisés tomou providências práticas. Vai ter guerra. E nós não vamos vencer essa guerra sem atitude. Então, a oração pressupõe a atitude. Tomás de Aquino diz algo semelhante na Suma Teológica, quando ele ensina a natureza, aliás, a graça supõe a natureza. Supõe a natureza. Você está orando e quer respostas? Então, tenha ouvidos atentos à voz do Senhor. E faça o que Ele disser. Deus lhe fez uma promessa e você ora, pedindo a Deus que cumpra. Procure fazer-se a pergunta se Ele não cumpriu ainda, porque você não fez a tua parte para que a promessa se cumprisse. Esses tempos eu ensinava um grupo de jovens a respeito de como aguardar cumprimento de promessas ou de profecias. Eu dava a eles o exemplo de que no meu período de formação, ainda no seminário, o Senhor usou uma serva de Deus para dizer: você será levado a muitos lugares, inclusive a outras nações. Eu desejei o cumprimento daquela promessa e comecei a pensar: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso começar pelo menos a estudar um idioma. Fui estudar o idioma. Eu preciso depois tirar um passaporte. Fui tirar o passaporte. Veja, Deus prometeu e você vai se sentar e cruzar os braços, não fazer nada para que a promessa, quando se cumprir de fato, te encontre preparado para ela? É assim que funciona. Se examine e veja se você tem tomado providências para fazer por onde a promessa se cumprir. Há pessoas que oram para recuperar o seu matrimônio. Já acompanhei casos assim, eu sou pároco, eu sou pastor de almas. Meu Deus, eu quero que Deus salve meu casamento. Bom, mas ora com candura. E quando encontra o cônjuge, a outra pessoa, se comporta como um satanás, se veste mal, não se porta bem, não cuida do corpo, não cuida das atitudes, não vigia as palavras, agride de toda forma. Para ela nada está bom, não elogia, não agrada, não faz por onde. Deus não encontra matéria-prima para realizar promessa alguma, você não dá. E Deus aguarda a matéria-prima. Ou o jovem recebeu a promessa de que Deus quer fazer dele um pregador, um ministro, um sacerdote, alguma coisa assim. Mas não pega um livro, não estuda, não lê a palavra de Deus, não faz por onde.
Não faço por onde. Essa é a primeira pergunta que o Senhor está te dando para saber, porque você mesmo ao responder a pergunta, saiba se a tua intercessão está valendo ou aparentemente ela não está sendo atendida. Não é por culpa de Deus, senão pela tua. Você está trabalhando? Moisés tomou providências antes de orar. Pois bem, depois ele subiu a colina. Subiu ao lugar da oração. E eu não vou me deter nesse detalhe, porque esse detalhe diz respeito exatamente sobre a parábola do quarto, a que eu me referi antes de ler o texto. Tem que ir para o lugar da oração. É preciso ter ambiente para a oração. Irmãos, eu sei que muitos de nós têm suas correrias, seus compromissos, suas dificuldades de tempo. Alguns alegam que não conseguem orar em casa, por conta de barulho, por conta de vizinhos, ou porque a casa é pequena, etc. Irmãos, Moisés subiu ao monte. Subiu ao monte, certamente a subida foi um ato de esforço. Você já subiu um morro, um monte, uma ladeira, uma subida? Subir é sinônimo de esforço. Tem de ter esforço. Se tem sempre barulho durante o dia na tua casa, vai ter que levantar mais cedo. Ou vai ter que dormir mais tarde. Mas vai ter que encontrar o horário do silêncio. Tem que ter ambiente a oração. Tem de se locomover. Tem de pegar uma hora e visitar o sacrário. Tem de encontrar uma forma de tomar o rosário nas mãos e rezar. Tem de ter esforço. Tem de subir a colina. Tem de entrar no quarto. Depois, Moisés levantou as mãos. Imagine a cena, Moisés levantando as mãos. Recorrer ao Senhor. E levantar as mãos significa um ato de Moisés reconhecer que aquele que vai atendê-lo está acima dele. Por isso ele levanta as mãos. A oração, para ser atendida, tem de ser humilde. Humilde. Sincera, reta, mas humilde. Sincera e reta, sim, porque eu costumo dizer ao povo que não adianta você rodear nas palavras e nem nas intenções. Com o pretexto de dizer, não, eu não vou falar isso aqui para Deus. Bom, se você pensou nisso aqui e cogitou não dizer para Ele, só o fato de ter pensado, saiba que Ele já viu. Ele já viu. O Salmo 138 diz, e antes que as palavras cheguem ao meu conhecimento, tu já as conheceis, Senhor. Tu as sondas e conheces. Conheces meus pensamentos. Então diga. Diga tudo que está no teu coração, ponha para fora na presença dele. Mas atenção, ponha e diga, Senhor, tu vistes. É isso que eu penso, é isso que eu acho. E eu te peço perdão se eu estiver errado. E não me deixa sonhar sonhos que não são os teus. Não me deixa querer coisas que não são as que tu queres. E não me deixa ficar esperando aquilo que eu não devo esperar. Se não é para o nosso bem, se não é para a nossa salvação, se não é para nos edificar. Mãos levantadas são figura de humilhar-se. Não só prostrar-se com a cara no chão, mas levantar a mão. É um ato de exaltação de Deus. E é um ato também de dependência. Estende a mão àquele que precisa receber. Que precisa receber. Um outro aspecto, irmãos, é a insistência. Repare que não foi só levantar as mãos por um momento e logo obter a vitória, não é? Logo obter o triunfo sobre a batalha. Moisés levantava as mãos e quando baixava, Amaleque vencia. Amaleque aqui, irmãos, é figura do diabo, figura do mal, figura do pecado, figura daquilo que precisa ser vencido. Você quer vencer? Vai ter que insistir. E insistir muito. Alguém pode se perguntar, por que eu preciso insistir tanto? Não bastaria pedir uma única vez? Deus já não ouve e não sabe do que eu tenho necessidade? Sim. Sim. Mas a verdade
é o seguinte, irmão. Santo Agostinho responde essa pergunta no século V. Ele diz assim: Deus por vezes nos faz orar repetidas vezes e insistente vezes sobre uma mesma coisa, não porque Ele precise ouvir muitas vezes o pedido. A oração é um dom que Ele deu a nós. Deus não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos orar. O ato de orar dilata a vontade de receber. Entende? Quanto mais eu peço, mais desejo receber. Caso, de fato, seja algo legítimo a ser recebido. E Santo Agostinho fazia a comparação da insistência e da demora em receber com uns sacos de pano que as pessoas usavam para ir às feiras na época dele. Mas hoje em dia talvez não se use algo assim, mas você sabe a que eu me refiro, um saco de pano com elástico, em que você, para fechar o saco, puxa o elástico. E para abrir o saco, você precisa alargar a boca dele. Agostinho dizia: o ato de alargar a boca do saco é um ato insistente. É preciso puxar daqui, puxar dali, várias vezes até que se abra. E se abrirá a boca do saco do tamanho daquilo que se porá dentro dele. Um objeto pequeno exige uma única puxada. Um objeto grande exige mais puxadas, portanto, repetidas, insistentes, e leva mais tempo colocar um objeto grande no saco do que um objeto pequeno. Deus está demorando, e você está pedindo muito e há muito tempo. Saiba que Ele está fazendo isso porque a tua alma já reconheceu que o que vai ser recebido é grande. E é tão grande que você precisa ainda alargar a boca do saco. Ainda alargar a capacidade da alma. Porque o que será recebido tem o tamanho do tempo que demorou chegar. Porque o que será alcançado tem as proporções da insistência que você dedicou na oração de petição. Glória ao Senhor Jesus. Insistência e humildade. Certamente ele, Agostinho, ao falar, ao retratar a insistência na oração, ele tinha a própria mãe como referência. A bem-aventurada Santa Mônica, que orou por mais de 30 anos para a conversão dele. Veja, talvez Santa Mônica orasse pedindo um filho cristão. Já é a alegria de uma mãe que serve a Deus. É que o seu filho possa se converter, caso esteja em maus caminhos, e se torne um cristão. Se ele for um servo de Deus, se ele ao menos largar os maus caminhos e já for um bom cristão, está de bom tamanho. Não precisa muito. Mas o que Deus tinha para entregar a Santa Mônica era muito mais do que o que ela estava pedindo. Irmãos, Efésios capítulo 2 diz justamente isso. Deus é poderoso para atender e dar muito mais do que temos pedido. Deus não queria dar um Agostinho cristão apenas, o que já seria grande coisa. Deus queria dar um santo Agostinho àquela mãe. Um bispo da igreja e um doutor da igreja. Bispo, doutor e santo. Muito mais do que Mônica podia ousar, imaginar ou pedir. Nem subiu ao coração dela. Nem a mente dela imaginou. E nem os olhos dela tinham visto o que Deus tinha preparado para ela. Pare de reclamar e dizer que vai desistir, que vai largar de mão. Você vai orar e você vai insistir, porque grande será a resposta. Agora, essa é uma razão pela qual é preciso a insistência e pela qual, às vezes, parece que Deus demora. Não se trata de demora, e sim de fazer-nos aguardar a hora certa. Deus nunca chega atrasado e nem adiantado. Chega na hora certa. Às vezes o Senhor nos coloca para insistir num pedido, porque ao insistirmos no pedido na presença dEle, podemos descobrir que o pedido, na realidade, não é sensato. E de tanto orarmos, quando nós oramos e pedimos muito algo a Deus,
Ele vai nos iluminando com o seu Espírito e nos fazendo enxergar o pedido. Se aquilo que estiver sendo pedido não for algo que Deus deseja dar, é na oração insistente que o Senhor começará a mostrar que aquilo não deve ser recebido por nós. Mas Ele vai nos mostrar ao ponto do convencimento. E nós ficaremos, ao longo do tempo, agradecidos por Ele não nos ter dado. Porque nós mesmos veremos com os olhos com os quais Ele vê, de que aquilo não merecia ser recebido por nós, de que o que nós provavelmente achávamos ser um bem, era um mal. A oração tem este poder. Mais do que nos fazer receber, a oração tem o poder de nos dar os sentimentos de Deus. Essas orações, estas qualidades da oração são absolutamente infalíveis. Por fim, irmãos, Moisés tinha Arão e Hur, irmãos que lhe sustentavam na oração. Você precisa, para ser uma pessoa que tem as orações atendidas, não de outras pessoas orando pela situação pela qual você ora. Você precisa de pessoas que orem por você. Você quer alcançar? Quem tem que orar é você. A oração, a característica da oração infalível é quando eu peço algo que eu quero receber. E não terceirizar a missão da oração. Você quer receber? Pois bem, então você deve pedir. E deve tomar como sendo seu. E os outros irmãos? Peça a eles que orem por você, que te fortaleçam, para que você não desanime em pedir. Dependendo do que for, sim, irmãos, é bom compartilhar com outras pessoas. Olhe, reze nesta situação comigo. Mas não transfira aos outros a responsabilidade da oração. Você pode pedir a quem quiser, mas você não estará lá para fazê-las orar por aquilo que é a tua intenção. Você deve orar. E você poderá pedir, suplicar aos outros que te fortaleçam na tua oração, mas ela é tua. Moisés sabia que a responsabilidade sobre o povo de Israel era dele. Então que venha Arão, que venha Hur e me ajudem a orar, mas quem deve orar sou eu. É minha responsabilidade. Os meus braços são os braços que devem doer. Os meus braços são os braços que devem se fatigar. É o meu joelho que precisa ir no chão. E se a causa é tua, não há ninguém com mais autoridade para pedir a não ser você. Você pode pedir ao padre que reze com você e por você, ao bispo, à freira, ao religioso, à religiosa, mas não é a autoridade ministerial deles que te fará alcançar. É a tua oração. Isso te faz um intercessor, uma intercessora. Senhor meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus que esta palavra ministrada nessa noite esteja entrando nas almas dos que a escutam como uma espada poderosa, causando a cicatriz da adesão, indo até a medula e fazendo com que pessoas convertam a sua vida espiritual à oração eficaz e infalível. Glória ao teu santo nome. Que o teu Espírito, Senhor, dê o espírito de oração àqueles que acompanham e que haja agora um exército de intercessores verdadeiramente habilitados com a correta compreensão acerca da oração intercessória. Senhor, que este povo que nos acompanha não desista das suas causas e não só delas, mas aceite tomar para si aquelas causas que são de todos nós. Pela nação, pela igreja, pelos que sofrem, pelos pecadores. Bendito seja o teu nome. Se tomarmos como nossas as causas mais necessárias, como Moisés fez, não era ele que estava no campo, mas o coração dele estava lá com Josué. E o coração vai até os que combatem quando ora por eles. Senhor, eu te peço,
com oração intercessória, alcança os que nos acompanham agora com o teu poder. Se alguém estava já vacilando na oração, desistindo, achando a sua oração fraca, sem fé, Senhor, dê agora a munição do teu poder, dê a eles a convicção de que não oram sós, há uma multidão, uma legião, uma nuvem de testemunhas, de anjos santos, de bem-aventurados que do céu oram por nós para nos sustentar nos nossos combates. Hoje este meu irmão levanta a sua cabeça, hoje essa minha irmã refortalece os seus joelhos, bendito é o Senhor. Hoje mais uma porção do teu povo na face da terra que nos acompanha se tornam intercessores valentes, aguerridos, virtuosos na oração. Glória seja o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito nos assiste, que essa palavra não se perca, ao contrário, produza o fruto para o qual ela desceu do céu para produzir. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra a tantos irmãos e irmãs preciosos. Peço, Senhor, que nada tire os seus nomes do livro da vida, que nada aparte os seus corações da Tua preciosa mão, e que eles insistam contigo, Senhor, como Tu no Calvário, com os braços erguidos, Senhor, cumprindo a figura de Moisés na colina. Orava por nós para que não vacilássemos e perecêssemos no pecado, e rogava pela nossa salvação. Enquanto tuas mãos se erguiam ao Pai, o teu sangue descia sobre nós. Grande obra redentora foi feita, assim também que este povo que nos assiste agora tenha a convicção de que vale a pena estar com as mãos estendidas, e ainda que pareça demorar, ainda que pareça estar longe, Senhor, dê o dom e o fruto da longanimidade a todos que nos acompanham. Glória a Jesus, para que quando tiverem o fruto nas suas mãos, percebam que valeu a pena, que o tempo inteiro Tu estavas certo, estavas conosco e não nos desamparou. Eu agradeço, Senhor. Eu peço que repreendas o maligno que quer furtar o espírito de oração da igreja e dos fiéis cristãos. Que não nos esqueçamos, Senhor, que estamos lidando com as realidades verdadeiras no mundo espiritual, que ninguém se deixe levar de todo por aquilo que os olhos veem, por aquilo que os sentidos percebem, mas que se deixem, glória a Jesus, inspirar e revelar pelo Espírito Santo, e saibam que é no mundo espiritual que vencemos as nossas guerras. Como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, não é pela força e nem na visão, mas é no Espírito Santo de Deus. Agradeço, Senhor, e peço que o Senhor guarde os nossos corações nessa noite, e que esta palavra surta o seu efeito, que cada um que nos acompanhe seja hoje preservado para deixar esta palavra fermentar. Guarda-nos de preferência no lugar mais seguro, que é o coração da Tua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Ali o mal não pode nos alcançar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que esta palavra produza frutos de vida eterna para você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.